Amor, dá um glória a Deus aí bem forte. Vamos ficar de pé, quem pode, para nós lermos um texto sagrado no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 5. Eu quero trazer, hoje nós estamos entregando o jejum dos 40 dias. Quem jejuou os 40 dias, levante as suas mãos. Quem jejuou, vários irmãos entraram nesse propósito e Deus vai honrar. É bem verdade que o resultado do jejum não é nos 40 dias, né? O resultado do jejum vem depois, né, do jejum. Durante o jejum é só guerra espiritual, não é verdade, irmãos? É só batalha, né? Amém? É só guerra para você quebrar o jejum, para você não ir até o final. Então o jejum é só batalha, mas depois que termina o jejum, lá na frente, você começa a ver os resultados desse jejum. Então você que levou a sério essa campanha, com certeza, eu sei que você passou grandes lutas, grandes levantes do inferno, mas pode ter certeza, você que foi até o final, completou, Deus vai começar a partir daqui em diante, abrir portas para você e te dar vitória. Amém? Amém? Uma certa pessoa me disse: missionário, nesse jejum, o senhor teve muitas visões, taças de ouro, anjos lhe apareceram. Meus irmãos, quando você jejua, você mexe com o inferno. Jejum é para enfrentar Satanás. Quando Jesus jejuou, a primeira pessoa que ele encontrou no deserto não foi anjos de Deus, não, foi o diabo. E o diabo tentou os 40 dias. Inclusive, o diabo tentou no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. O diabo queria matá-lo, queria que ele se suicidasse. O diabo pegou na sua mão, diz a Bíblia, levou num penáculo muito alto e queria jogar Jesus lá de cima, queria matá-lo. Ele disse: se joga porque os seus anjos vão te guardar. Mas o Senhor resistiu toda a tentação. Amém? Então, todo mundo que tem pessoas que quebram o jejum, que param porque não aguentam o repuxo e a luta. Porque o jejum é você mexer no ninho, não é verdade? Você mexe no ninho do inferno, mas se você perseverar, o diabo pode até ferir a tua carne, mas não pode tocar na tua alma, porque a nossa alma está guardada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu tive alguns confrontos nesses 40 dias, né? O diabo queria tirar a nossa vida nesse jejum. O diabo tocou na nossa carne, mas não toca na nossa alma, não é verdade? Nossa alma está firme na presença de Deus e o resultado vai ser grande para esse ministério, em nome de Jesus. Quem crê? Quem crê? O jejum é muito importante para a igreja, porque o jejum nos prepara para vencer Satanás. Obreiros que não jejuam, eles até expulsam o demônio, mas eles não conseguem vencer o seu próprio demônio. O demônio familiar que lhe perdeu, mas que não aceita lhe perder, e sempre vai lutar com ele, não é verdade? A Bíblia diz que se ele encontrar a casa vazia, falta de vigilante, ele volta com mais 7. Então todos nós, quando aceitamos a Cristo, fomos libertos de uma legião de maldição familiar. No entanto, esses espíritos familiares não aceitam nos perder e sempre estão rodeando. A Bíblia diz que eles estão ao nosso derredor, rugindo como leão. Se eles encontrarem a casa vazia, falta de vigilância, meus irmãos, eles voltam com mais 7. Então a coisa fica terrível. Então muitas vezes estamos fazendo a obra, expulsando o demônio de outras pessoas e não percebemos que os demônios familiares estão ao nosso derredor para nos atacar. Judas Iscariotes expulsava demônio, mas ele não percebia que o diabo entrou nele. Não é verdade? Havia um demônio dentro dele para lhe enganar. Então, meus amados irmãos, precisamos vencer Satanás. Não é porque você expulsa demônio que você vai estar vencendo Satanás. De repente você expulsa demônio de outras pessoas, mas existem espíritos familiares na sua própria casa que você tem que vencer, e eles só sairão com jejum e oração. Amém? Amém, igreja?
O jejum, ele faz você ficar focado mais em Deus. Às vezes nós estamos desconectados, nós estamos desfocados, não é verdade? Deus permite certas crises para você jejuar e se aproximar de Deus. Quando você jejua, você fica mais focado em Deus, amém? Quando você jejua, Deus purifica o teu espírito para você ouvir a voz de Deus. Deus tem a solução para o teu problema. Deus tem a solução, mas você não percebe, porque você não está no espírito, você está na carne. A carne sufoca, ofusca a sua visão espiritual. Deus já falou com você da solução do seu problema, Deus já mostrou a saída, mas você não percebe, você não está no espírito. Deus é espírito, e para entendê-lo, você tem que estar no espírito, na presença de Deus. Por isso que você tem que jejuar, para você limpar o seu espírito que está ofuscado, às vezes com amargura, com a falta de perdão, com a inveja, com o julgamento. Deus falou comigo que nós somos muito juízes, nós julgamos muito, né? É verdade, nós temos que julgar a nós próprios em vez de julgar os outros, para Deus nos dar a bênção e nos dar a vitória. Amém, igreja? Amém? Quando o nosso espírito está ofuscado, a gente não ouve o Deus falar conosco. Deus fala e você não percebe, porque você está julgando, você é um crente achildo, acho que é isso, acho que tem que ser assim, acho que tem que ser assado, e perde as grandes oportunidades. Quando você passa períodos de jejum e oração, a tua carne fica fraca, teu espírito fica forte, e você começa a perceber a voz do Espírito de Deus falar com você. Aí mostra o caminho, mostra a saída, e a vitória chega, amados irmãos, amém? Uma certa feita Deus disse para Jeremias: o que vês, Jeremias? E o Jeremias disse: eu vejo uma visão assim, assim. E o Senhor disse: viste bem, Jeremias, porque eu apresso na sua vida em cumprir a minha palavra. Quando você jejua, você começa a ver como Deus vê, meus amados irmãos. E Deus acelera a bênção para cumprir as promessas na sua vida. Quando você jejua, coisas que iam demorar 3 anos para chegar, vai chegar em 1 mês, em 1 semana, quando você consagra a sua vida na presença de Deus. Amém? Amém? E Deus falou fortemente comigo, dizendo que existe muitos irmãos aqui que têm problemas que não haverá solução. Muitos irmãos aqui que têm lutas que foram geradas no reino espiritual, problemas na sua vida particular, problemas na sua família, problemas no seu casamento, na sua vida financeira. Existe problema na sua vida que você não terá saída, não haverá solução, de forma alguma, a não ser que você jejue, a não ser que você faça uma campanha de jejum. Jesus disse: essa caça de demônios só sairá com jejum e oração na presença de Deus. Existem castas, existem gêneros, existem problemas que foram gerados no reino espiritual por demônios, que não serão solucionados a não ser que se faça uma campanha de jejum e oração. Jesus diz a Bíblia que se deparou com um problema familiar, uma família sofrendo porque um filho estava com uma doença lunática, e aquela doença era gerada por demônios que fazia o rapaz cair ao chão e espumar. E os discípulos não conseguiram expulsar demônios, e eles estavam acostumados a expulsar demônios, a ajudar famílias. No entanto, aquele problema eles não estavam conseguindo solucionar e abençoar aquela família. Jesus chega e diz: ó geração incrédula, e conversa com o pai da criança. O pai da criança diz que esse problema era originado desde a infância, que tem problemas que começam desde o ventre. O problema começa no ventre, já gerado por demônios, por causa de maldição familiares, desde criança, e assim vai. São problemas que às vezes estão na sua vida desde a sua infância, mas Jesus quebrou aquela maldição e libertou aquela criança e a família. Mas em casa os discípulos perguntaram: Senhor, nós fazemos campanhas, o Senhor já nos mandou orar pelas pessoas de 2 em 2, ajudamos tantas pessoas, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus diz: por falta de fé. Mas eu digo uma coisa para você: existem problemas gerados por macumba, existe casta de demônios que não sairão de forma alguma, não haverá solução, a não ser que haja jejum e oração na presença de Deus. Amém? Quem quer ver Deus solucionar problemas, libertar vidas,
Amém? Quem quer ver Deus abrir porta na sua vida financeira, familiar, coisas que estão amarradas, quem quer ver Deus mudar essa situação, vamos jejuar e Deus vai dar vitória, irmãos. Na realidade, Deus falou comigo que a visão missionária é uma igreja muito desunida. Amém? Só tem aparência de união, mas não é uma igreja unida. Se eu perguntar para os irmãos quem realmente fez a campanha de jejum, é meia dúzia que faz. Deus falou comigo que essa igreja precisa orar mais. Nós estamos em falhas com oração. Os pastores precisam orar mais, as obreiras, os jovens precisam orar. É uma igreja que não está orando. Nós estamos pecando por causa da falta de oração. Até 2020 vai vir uma nuvem sobre esse país, meu amado irmão, e o que vai solucionar o problema que virá sobre esse país não é a ONU, não é político, não é partido político, é a igreja que terá poder de mudar a situação dessa nação, se ela despertar e terá uma vida de jejum e oração na presença de Deus. Nós precisamos fazer um movimento aqui nessa igreja de oração. Nós precisamos mobilizar o povo para orar, meus amados irmãos. Nós só queremos cura, só queremos revelação, mas não queremos orar. Só queremos cantar e não queremos orar. Nós não estamos orando e Deus está pedindo oração. Os obreiros estão confiando nos dons espirituais. Eu curo, eu expulso o demônio, não precisa mais orar porque eu tenho talento. Nós temos que deixar de confiar nos nossos dons que Deus já nos deu e voltar ao altar de oração e chorar na presença de Deus. Amém? Há muita gente adultério na nossa igreja, muita gente em pecado porque não estão orando. Tem muita gente caindo em tentação por falta de oração na presença de Deus. O Senhor disse: vigiai e orai para não cair em tentação. Aleluia. Precisamos voltar ao altar de oração, porque as igrejas não estão orando mais. E quando eu falo em igrejas, coloca a nossa também. Precisamos, e Deus está pedindo muita oração. Eu disse: manda esse povo orar, porque a igreja terá o poder de mudar a história dessa nação e desse mundo. Amém? Precisamos despertar nossa vida em oração. As congregações precisam ter horários de oração, né? Os pastores precisam, antes do altar, ficar 1 hora de oração. Nós precisamos orar, irmãos. Alô? Precisamos orar, igreja. Nós vamos orar aqui nessa sede todos os sábados e domingos, das 6 às 8 da manhã, todos os sábados, das 6 às 8, para todo mundo vir orar. E domingo também, das 6 às 8 da manhã. Você está sendo convocado para orar nesses 2 dias, amém? E você vai ver a revolução que Deus vai realizar na sua vida. Os pastores deverão também marcar orações nas suas congregações, levar o povo a orar e a jejuar, porque há mais demônios do que pessoas na face da terra. Existem mais problemas ocasionado por demônios que nós nem imaginamos. Quando você faz jejuns, você percebe que alguns probleminhas que estão ocorrendo na sua família, na sua igreja, são oriundas de obras do diabo, que você nem imagina. Você nem imagina que aquele problema tem a mão do diabo. Você pensa que é por causa do irmão, falta de vigilância da esposa, falta de vigilância daquele, nada disso, é Satanás, irmãos. Amém? O diabo está atacando a igreja, atacando os cristãos. E nós só vamos vencê-lo não porque cantamos bonito, ou pregamos bonito, ou porque oramos por revelação, ou porque expulsamos demônio. Nós vamos vencer demônios, Satanás e o inferno através do jejum e da oração na presença de Deus. Amém? Deus quer que você faça uma aliança com Deus para orar, mas orar de verdade. Orar sem cessar, diz a palavra. Amém? E as maldições cairão por terra. Amém, igreja? Vocês estão com a palavra de Deus aberta aí, meus amados? Deuteronômio capítulo 5. Deus quer falar algo que está acontecendo geralmente nas igrejas. Não é só na visão, na sede, em todos os lugares. Existe uma maldição acontecendo e nós vamos... Deus quer que a gente combata isso, não é verdade, amados? Hoje é um culto doutrinário também, né? Vocês estão com saudade da doutrina? Alô, quem quer doutrina aí, levante a sua... amém. Então, Deuteronômio capítulo 5, verso 18. É um versículo bem pequenino, bem pequenino. É uma ordem, é a voz de Deus falando, 2 palavrinhas só. Deuteronômio 5, 18. Diga bem alto, quem pode ler?
É duas palavras. 1, 2, 3. Está fraco. 1, 2, 3. Só isso. Não adulterarás. É só isso que Deus quer. Diga bem alto: não adulterarás. Diga: Senhor Jesus, fala em meu coração através da tua palavra. Quem pode sentar? Quem ficar de pé, eu vou ficar com vocês também. Dá um glória a Deus aí bem forte. Irmãos queridos, olha só, preste atenção, irmãos. Deus deu a Moisés esse mandamento depois de 40 dias de jejum no Monte Sinai. Veja só, Moisés estava em jejum 40 dias no Monte Sinai, e Deus lhe deu 10 mandamentos, e um deles foi esse: não adulterarás. E quando Moisés volta do jejum, o que acontece? Ele pega o povo de Israel, traindo o próprio Deus com um bezerro de ouro, praticando um tipo de adultério espiritual. Porque existem dois tipos de adultério: o adultério físico e o adultério espiritual. E o que era mais pior ainda era que Arão, o irmão de confiança de Moisés, praticando esse adultério espiritual. Eu acho que Moisés pensava: eu estou aqui em jejum e oração no monte, então, quando eu jejuo aqui, o povo está sendo abençoado lá. Exatamente enquanto ele jejuava, Satanás estava trabalhando no meio do povo de Israel. Amém? Então existem dois tipos de adultério que ofende o nosso Deus: a idolatria e a prostituição. Hoje a mídia, através das novelas, dos filmes, eles apresentam o adultério como uma coisa boa, uma coisa bacana, uma coisa moderna. Apresentam o adultério como uma saída para quem não está satisfeito com o seu casamento. Mas o que a mídia não mostra é, na realidade, as consequências desse ato pecaminoso. A mídia não mostra as consequências, só mostra o prazer, a modernidade e os benefícios. No entanto, existem consequências terríveis, nos diz a palavra. Uma das primeiras consequências do adultério é a desonra. Aquilo que era para ser feito num lugar escondido, num motel, de repente Deus permite que se torne público. E quando isso acontece, a pessoa fica o quê? Envergonhada. Antes tinha uma boa reputação, antes tinha uma boa imagem, e agora a sua reputação e a sua imagem é queimada pelo adultério. Porque a desonra é uma das consequências desse ato pecaminoso. Segunda consequência são os traumas familiares. Quando há adultério na família, aí começa a gerar ciúmes, desprezo, a falta de comunicação e a desconfiança na família. Deus, ali em Hebreus, no capítulo 13, e versículo 4, diz assim: honrado seja entre todos o matrimônio. Olha o que Deus está dizendo: venerado, honrado seja entre todos o matrimônio, o casamento, e o leito sem mácula. Leito aqui é a intimidade sexual que não tenha mancha. Mácula significa mancha. Que o leito não tenha mancha de adultério. Porém, os que se entregam à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Eu estou dizendo que a prostituição, quem comete a prostituição, a fornicação, ou seja, sexo fora do casamento, e aqueles que praticam
são casados e praticam o adultério, serão julgados tremendamente pelo Senhor. Porque o adultério traz traumas familiares. A dor da traição deixa cicatrizes profundas, causa feridas dolorosas na alma da pessoa que foi traída, e é difícil cicatrização. É difícil cicatrizar aquela ferida, leva tempo. Por quê? Porque veio da pessoa que você mais ama, não veio de um estranho, não veio do inimigo aquela traição. A traição veio daquela pessoa que você dorme junto com ela, que você conhece a sua história, a sua vida, o seu caminhar, e de repente você descobre que essa pessoa que você pensava que conhecia a sua história, a sua vida, agora tem outra história, tem outra vida, outra personalidade que você não conhecia, outra personalidade que você não conhecia. Por isso gera traumas, desconfiança e medo. É a consequência do adultério. A terceira consequência do adultério são os prejuízos financeiros. Lá em Jeremias 22, 21, Deus diz assim: falei contigo sobre a tua prosperidade, mas tu disseste: não ouvirei. Este é o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca desse ouvido à minha voz. Deus está dizendo a Israel que Ele queria prosperar Israel desde a sua mocidade, mas Israel não lhe ouvia por causa do seu pecado. O pecado cegava Israel e lhe roubava a prosperidade. O adultério rouba a nossa prosperidade e traz prejuízos financeiros. Quantas famílias conquistaram bens com muita luta e agora precisam dividir os bens por conta de uma separação, de um divórcio, porque não está tendo reconciliação. Outros acabam tendo filhos com amante e tem que pagar agora dinheiro, tem que sustentar outro filho de um relacionamento extraconjugal, porque o adultério traz consequências financeiras. Mas o que mais entristece a palavra é que o adultério é uma quebra de aliança diante de Deus. Eu queria ler um texto sagrado para você em Malaquias 2,13. Se você quer realmente ver Deus mudar a sua história, você vai ficar comigo até o final dessa mensagem. Malaquias 2,13, Deus está falando aqui com os sacerdotes. No versículo 13, o Senhor diz assim: ainda fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a sua oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão os seus votos. E dizeis: por que, Senhor? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, e não fez ele somente um, sobejando-lhes o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, a separação, o adultério. O Senhor está dizendo: eis que busca um povo que não é desleal no casamento, que é fiel à mulher da sua mocidade. Deus está falando com sacerdotes aqui, sacerdotes que praticam a religião, mas que estavam longe de Deus, porque havia adultérios entre os sacerdotes. Eles choravam no altar, eles gemiam, eles faziam votos, faziam campanhas, e não sabiam por que a prosperidade estava vindo. Aí o Senhor disse: é porque vocês são infiéis à companheira, a mulher do seu concerto, desleal para a mulher da sua
mocidade. Vocês estão me entendendo, irmãos, a voz de Deus aqui? Hoje é fácil você ouvir pastores trocando a mulher de 40 por 20. Hoje é fácil na mídia e Facebook, né? Pastores com outras mulheres, líderes religiosos. Isso a sociedade religiosa aceita, mas Deus não aceita. Deus não aceita adultério, porque isso é uma quebra de aliança diante de Deus. Você jurou fidelidade no altar para sua esposa, você jurou fidelidade no altar para o seu marido, você jurou ser fiel até a morte, e não quebre essa aliança, porque essa aliança quebrada vai trazer maldição para a sua vida e o seu ministério. Seja fiel no seu casamento, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar e vai te dar vitória. A quinta consequência do adultério é a decadência espiritual. Toda deslealdade conjugal é fruto de uma vida espiritual em decadência. Ninguém que está firme na presença de Deus cai em adultério. É porque a pessoa já está usando o altar e está caído na presença de Deus. Foi feita uma pesquisa no meio evangélico e se descobriu que muitos adultérios dentro do casamento é resultado, preste atenção, de pessoas que quando eram jovens, eram solteiros, cometiam a fornicação. Nos seus antigos namoros, praticavam prostituição às escondidas. E quando essas pessoas casam, o índice de divórcio aumenta. Por quê? Porque os casais solteiros que têm vida ativa sexual, eles estão em pecado diante de Deus de atraindo maldição. Quem faz sexo com namorada sem ela ser a sua esposa, está debaixo da maldição e da ira de Deus, diz a palavra. Levarão maldição para o seu casamento. Por isso que foi comprovado nessa pesquisa que jovens que adulteram e vão casar, eles têm grande probabilidade de entrar em separação e divórcio, porque faltou temor e respeito na sua juventude. E Eclesiastes 11:9 diz assim o Senhor: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, anda pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo, diz a palavra. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne a prostituição, porque a sua adolescência é vaidade. Deus está dizendo: jovem, anda pelos caminhos do teu coração, faça o que você quiser, anda pelos desejos da tua carne. Sabe, porém, isso, que Deus vai te prestar conta. Quando você casar, no seu futuro, na sua vida financeira, Deus vai te prestar. Irmão, tem muito adultério entre jovens nas igrejas, tem muita falta de respeito, uma falta de santidade. Você esconde do pastor. Ei, você que está em adultério, você esconde da igreja, mas você não pode se esconder diante desse Deus de fogo, desse Deus puro, desse Deus santo, e Ele vai cobrar, igreja. Quem crê nisso, levante as suas mãos, dá glória a Deus. Jovens que estão em fornicação e sem temor algum ainda cantam e não confessam, estão pavimentando a estrada para a infidelidade conjugal. Estão só pavimentando a estrada, mas vão ter infidelidade conjugal com facilidade. Você foi fácil no namoro, Ele não vai te respeitar depois do casamento, e vice-versa. Amém, igreja? Diante de Deus, irmãos, preste atenção. Diante de Deus, um jovem não tem autoridade para tocar no corpo de uma mulher fora do casamento. Nenhum homem tem autoridade para tocar no corpo de uma mulher fora do casamento, porque esta união só pertence a quem está dentro do casamento, diz a palavra. E infelizmente,
Infelizmente existe consentimento de pais. Os pais evangélicos estão ficando frouxos. Os pais chamam de pais naca. Pais naca, são os panaca, que não colocam ordem na sua casa, que deixa a fornicação acontecer dentro da sua própria casa, com seus filhos. Eu quero dizer uma coisa para você, jovem, mesmo que seus pais sejam os pais naca, Deus não vai liberar a sua fornicação, o seu adultério. Você vai ficar debaixo de maldição, diante desse Deus santo e vivo na presença do Senhor. Deus está dizendo, chega, diga chega. Diga aí, fala, chega. Vamos lá, chega de hipocrisia diante do altar. Alô, vocês estão aí? Vamos levar Deus a sério? Eu sou homem de Deus, missionário. Davi também era homem de Deus. Vamos ver a história de Davi, 2 Samuel capítulo 11. Abra lá, 2 Samuel capítulo 11. Davi, homem segundo o coração de Deus. Deus chamou você para você ser o segundo o coração de Deus também. Davi era um homem respeitado, mas acabou sendo desrespeitado, porque caiu em adultério. Olha aqui, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a Bíblia: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo, fique com a Bíblia aberta e acompanhe. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel para a guerra, para destruir os filhos de Amon. Porém Davi ficou em Jerusalém. Diga, porém Davi ficou em Jerusalém. Esse é o grande erro de Davi. Era tempo de guerra, nada de ficar em Jerusalém. Nada de ficar parado. Tempo de guerra não é para ficar parado, meus irmãos. Quem não está ocupado na obra, vem um demônio. Um demônio na vida dele chamado nostalgia. Nostalgia é um demônio. Esse espírito te dá uma sensação de solidão, uma sensação de saudade de pessoas do passado. Você não está ocupado na obra, aí Satanás faz você lembrar de um ex-namorado, de uma ex-namorada. Começa a ter saudade, aí você começa a ouvir músicas mundanas, músicas românticas do passado. E quando você namorava fulano de tal, e esse demônio de nostalgia para te roubar da presença de Deus. Alô? É tempo de guerra. É tempo, diga por cima, é tempo de guerra, não é tempo de ficar parado. Davi mandou a turma para a guerra e ficou passeando. Não é tempo de passear, igreja. Alô? Não é tempo de ficar parado, é tempo de trabalhar, se ocupar na obra de Deus. Vamos se ocupar na obra de Deus. Quem quer se ocupar na obra aí, levante a mão, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Diga, eu vou me ocupar este ano, eu vou entrar em oração este ano, eu vou fazer a obra de Deus, aleluia. Olha o que aconteceu com Davi, aqui no versículo 2. Porém Davi ficou em Jerusalém, versículo 2. E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no shopping, no terraço da casa real, e viu no terraço a uma mulher que se estava lavando, e essa mulher era muito formosa à vista. Diga, e viu do terraço. O pecado começa com os olhos. Amém? Quem é que você está olhando que não é a sua esposa? Para quem é que você está olhando que não é o seu marido? Amados, ninguém peca do dia para a noite. O adultério é um processo, irmãos. Olhar, todo mundo olha.
Mas acontece que você está dando muita ênfase no seu olhar para aquela pessoa. Aquela pessoa chega na igreja e você fica todo alegre. A pessoa não aparece na igreja, você cai em depressão, fica triste. Vai se converter. Vai honrar o seu casamento. Vai honrar a sua esposa, seu carnal. Vai ser um sacerdote de Deus, aleluia. Cuidado com quem está mexendo com o seu olhar. Cuidado com quem está mexendo com o seu coração. Deus te chama aqui nesta noite para você fazer uma aliança com seus olhos, aleluia. Você vai fazer uma aliança com seus olhos como Jó. Lá em Jó 31, versículo 1, Jó diz assim: fiz um concerto com os meus olhos, como pois o fixaria numa moça, numa virgem. O que Jó está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte: eu sou casado, e a única maneira de não adulterar é tirar os meus olhos, de ficar fixando numa moça, porque o adultério começa com o olhar. Alô, a fornicação começa com os olhos. E você tem que fazer concerto com teus olhos, com o lírio do Espírito Santo, irmão, nos seus olhos. Cuidado com esse papinho, com essas irmãzinhas que ficam falando: ai que lindo, ai aquele irmão, ai aquele pastor que bonitão, ai aquela obreira. Que conversa carnal é essa? Isso não é conversa de crente. Você está olhando muito para pastor, você está olhando muito para irmão. Vai buscar anjos de Deus na sua oração, vai ver a visão de Deus, vai consagrar a sua vida. Oh glória, levante a mão e dá glória a Deus bem forte. Decanta rabachaia. Pecado começa com os olhos. E nós temos que tomar cuidado com os nossos olhares. Nosso olhar tem que ser santo, irmão, não pode ter malícia. Quem quer ser vitorioso, quem quer sentir a presença de Deus, vamos expulsar todo demônio de adultério do nosso meio em nome de Jesus. Aí eu vou lá quarta-feira, que o missionário está terminando uma campanha de 40 dias, e ele vai mostrar quantos anjos, ele vai falar quantos anjos ele viu, ele vai falar quantas taças de ouro ele viu. Não, eu vou falar para você o que Deus mandou falar. Manda o povo orar e fazer concerto, e expulsar todo o adultério da igreja. Coisa enrustida que está impedindo a obra de Deus crescer. Olha o versículo 3 aqui. Olha só a situação de Davi, versículo 3, irmãos. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é essa Betseba, filho de Eliá, mulher de Urias? Olha a pergunta de Davi, no versículo 3. E perguntou por aquela mulher. Olha que interessante, procurou saber quem era aquela mulher. Ficou interessado. Ficou interessadão. Quem é aquela mulher? De onde ela mora? Ela é casada? Ela é solteira? E já quer ser amiga do Facebook já. Cadê ela tem o WhatsApp? Hein? Lá em casa espera a mulher dormir para ficar curtindo as fotos da Betseba. Davi era casado, irmãos. Aí começa a chamar no privado, chamar no chat. Está todo mundo dormindo, teu filho está dormindo, tua esposa está dormindo, teu marido está dormindo, mas Deus não dorme, igreja. Deus não dorme, irmãos. Cuidado com esses interesses, irmãos, pelo detalhe dos outros. Corte esse mal pela raiz. Ele ficou interessado, quem é aquela mulher? Aí disseram, olha o que falaram: ela é Betseba, mulher de Urias. Ela é casada. Vocês estão me entendendo? Davi tinha consciência que ela era casada. Ele não era inocente. Ei, não tem adultério inocente não, meu irmão.
Foi o diabo que me enganou. O diabo prepara, mas é você que entra, é você que decide, seu sem vergonha. É você que decide adulterar, vai criar juízo, vai ter temor a Deus. Os adúlteros não entrarão no reino de Deus, igreja. Levante a mão quem quer ser crente de verdade. Levante a mão, vamos vencer a carne aqui hoje. Vamos vencer o adultério aqui hoje. Vamos buscar a santidade. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Ninguém será inocente diante de Deus. Ninguém será inocente diante de Deus, meus irmãos. Ela era casada, a mulher de Urias. Mas quando está na carne, não quer nem saber se é casada, se é solteira, se ele é casado. Olha o versículo 4. Quando falaram que ela era casada, então enviou Davi mensageiros e mandou buscá-la, trazê-la. Enviou mensageiros. Irmão, sempre tem esses mensageiros, esses que levam e traz, mensageiros que apoiam o adultério. Eu vou lá pegar o telefone dela para você. Tem sempre uns capetinhos aí, meu amado irmão, que em vez de cuidar da vida, ficam provocando o adultério. Mensageiros do diabo. Essa coleguinha tua está te levando para o fosso, irmão. Está te levando fora da presença de Deus. Aí mandou que a trouxessem. Começou a se aproximar desta pessoa. Mandou que lhe a trouxesse. Quer dizer, começou a se aproximar. De repente é uma carona. De repente uma mensagenzinha no celular. De repente marca um encontro. Aí começa, vai trabalhar? Onde é que você vai, marido? Vai trabalhar? Põe a melhor roupa para trabalhar. Cheiroso, põe o melhor perfume para trabalhar, o sem vergonha, irmão. Ela vai trabalhar com a melhor roupa, a roupa da missa, vai trabalhar com a roupa da missa, olha só. Fica de olho, mulher, fica de olho, irmão. Alô, vocês estão aí, igreja? Então diga bem forte, cuidado. Ele mandou mensageiros que a trouxessem. E ela aceitou. Outra safada também. É outra safada também. Casada e aceitou. Hein? Mulher casada, aceitar. Hein, meus irmãos? Ser amiga de Facebook de gente que está de olho nela. Mulher casada sabendo que tem alguém de olho nela e aceita o convite. Meu amado irmão, bloqueia esse vagabundo, bloqueia. Não deixa ele entrar na tua vida. Não deixa ele destruir o teu casamento. Não deixa, não deixa, não deixa. Levante as suas mãos, corta o mal pela raiz. Corta o mal pela raiz. E Deus vai te dar vitória. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. No meu Facebook não existe chat, eu bloqueio já, nem converso com ninguém. Só transmito mensagens, evangelismo e não converso com ninguém. Começa a conversar, atravessa a madrugada. Eu vou buscar Deus de madrugada, em oração, na presença de Deus, que eu ganho mais. Vocês estão aí? Vocês estão aí, irmãos? Pior que ela aceitou a mensagem e veio, poderia ter resistido. É ou não é, irmãos? É ou não é? Por que você não resiste? Todos nós estamos sujeitos a tentações. Todos nós estamos sujeitos. Mas por que você não resiste? Olha as consequências. Tantas vezes que Deus quer te dar, quer prosperar você desde a tua mocidade, e você joga tudo fora. Por causa de alguns momentos de prazer. E a tua família, e a tua aliança com Deus. Mas o problema ficou muito sério. O problema é que a mulher engravidou. Aí o pau quebrou, irmão. Mulher engravidou e mandou avisar Davi: estou grávida. E ele ficou louco: aborta, aborta, dá um jeito. Mulher não pode saber, ninguém pode saber.
Aí começou toda a rede de intrigas, de mentiras, de acusações. Aí começa essa rede de engodo. Aí começa esse negócio de trocar senha do WhatsApp, trocar senha de celular, perfil falso no Facebook. Aí começa um monte de desculpas desfarrapadas. Aí aparecem falsas viagens que não existem. Aí aparecem horas extras que é tudo mentira. Aí começa negociatas com amigos para mentir onde ele estava. Diga que eu estava aqui, que eu estava ali. Começa essa rede de mentira. Tudo isso para ninguém descobrir que você está gerenciando o seu pecado, gerenciando o seu adultério através de celular, através de amigos. Você quer gerenciar para ninguém descobrir, mas não adianta. Deus vai trazer a público. Deus vai trazer a público. Deus é santo, irmão. Você não terá paz, você vai vir debaixo de medo, de pressão, se você não confessar o seu pecado. Aí você começa a tomar decisões erradas, começa a fazer esquemas perigosos. Davi fez um esquema tão perigoso para esconder o seu pecado que houve até assassinato. Até assassinato. E ele descobriu que na verdade não era só uma aventura em um motel cheio de capeta lá dentro. Ele descobriu que o problema era mais sério, que tinha graves consequências. Ele pensava que era só uma aventura no motelzinho da esquina, hein, irmão? Ele pensava que ninguém ia descobrir, mas não era uma aventura. O adultério traz consequências graves, e uma hora essa bomba vai estourar. Vocês estão me entendendo? Aqui em 2 Samuel 12:10, 2 Samuel 12:10, Deus fala assim para Davi: agora pois não se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de outro, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante todo mundo, porque tu a fizeste em oculto, mas eu faria esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Meu irmão, por causa do seu adultério, houve na família de Davi incesto, estupro, divisões, rebeliões, intrigas, porque o adultério ele iniciou um processo de maldição na casa de Davi. O adultério é uma porta para maldições entrar na nossa família. Tem gente hoje sofrendo porque o bisavô adulterou e entrou uma maldição na família. A maldição familiares do adultério, todo mundo se separa, todo mundo, tia separou, o neto casou e separou, a mãe já se separou, porque lá atrás alguém adulterou e abriu uma porta para essa maldição entrar, e essa maldição deve ser quebrada, meus irmãos. Como se quebra a maldição do adultério numa família, numa casa, hein? Através do confessar. Alguém não confessou, não se arrependeu de verdade. Quando apenas a pessoa sentiu remorso, mas não se arrependeu, a maldição não sai. Amém? Judas Iscariote, preste atenção, e Pedro, eles traíram Jesus e negaram a Jesus. Os dois choraram, mas Judas chorou de remorso e não se arrependeu, por isso que se enforcou, porque se ele tivesse outra oportunidade, ele atraía Jesus novamente por causa do dinheiro. Mas Pedro chorou não por remorso, por arrependimento. E quem se arrepende odeia o que fez e não jamais volta a praticar o seu pecado. Vocês estão me entendendo? Tem gente que tem remorso, por isso que a maldição não sai. Remorso pelas consequências. Mas quem se arrepende começa a ter nojo daquele pecado que ele cometeu diante de Deus. Alô, vocês estão aí, meus irmãos? Amém? No Salmos 32:3, o salmista disse: enquanto eu me calei,
envelheceram os meus ossos, pela minha angústia todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e a minha alegria se secou. Ele não tinha mais paz enquanto não confessava o seu pecado, porque Deus jamais vai abençoar a sua vida de mentira. As bênçãos não virão quem usa de engano na obra de Deus. Vocês estão me entendendo? O caminho para quebrar a maldição e ter a misericórdia de Deus é confessar e se arrepender de verdade do seu pecado. Amém? Você faz campanha, você chora igual os sacerdotes aqui choravam, e buscavam e jejuavam, e Deus não respondia, porque havia algo que está diante de Deus. Existem pastores que caíram em adultério e foram punidos pela igreja e não aceitaram a punição. Saíram da igreja e foram pregar em outras igrejas. Estão pregando porque eles acham que o adultério não impede eles de pregar. O pecado está diante de Deus e eles vão prestar conta. Por isso que o Senhor disse: muitos expulsarão demônios, em teu nome eu expulso demônios, em teu nome eu curo, eu faço maravilhas. E o Senhor disse: eu não vos conheço, afastai de mim vós que praticais a iniquidade. Se a pessoa não se arrepender, não confessar, não adianta expulsar demônio, não adianta usar os dons de Deus, o adultério estará diante de Deus até o dia do Senhor, irmãos. Só o confessar, o se arrepender, o deixar, faz a maldição quebrar e a pessoa usar de misericórdia. Amém? Deus quer que depois desse jejum nós tenhamos uma nova vida de santidade, de temor para com o nosso casamento. Alô? Alô? Amém? Não é fingir que é fiel, irmã, é ser fiel de verdade. Alô, irmão, não é fingir que é fiel à mulher. Tu engana bem, cidadão, mas é ser fiel de verdade. É ser fiel lá na fábrica também, é ser fiel lá na empresa, hein, irmã? É ser fiel no escritório, é ser fiel de verdade. Não é fingir que é fiel. Seja fiel de verdade, Deus vai prosperar, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Vocês entenderam o que Deus está falando aqui? Não é fingir que é fiel, isso é hipocrisia. É ser fiel de verdade. Tem muita gente que finge que é fiel e tem gente que acredita. Chega de fingimento, ninguém engana a Deus. Nós temos que ser fiel de verdade e Deus será conosco. Alô, amém? Amém, igreja? Amados, o adultério já está no altar das igrejas. Pastores divorciando, casando 2 vezes. Hein, irmãos? Pregadoras deixando o marido para se unir com outra mulher. Homens deixando a esposa para se unir com outro homem e subir no altar. Hein? A abominação já chegou no altar. Aleluia! E isso ofende a santidade de Deus e impede Deus abençoar. Sabe por que a igreja não tem força nessa nação? Porque a igreja está em pecado, meus amados irmãos. A igreja não ora. Deus quer uma igreja santa. Alô? Se algum pastor falou que o divórcio é a tua saída, manda queimar em nome de Jesus. Alô, vocês estão me ouvindo? Divórcio é a tua saída, abandona. Fica firme na presença de Deus, porque Deus odeia o repúdio, o divórcio. Fique em santidade na presença de Deus, que Deus vai restaurar o teu casamento, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Vocês estão aí mesmo? Vamos fazer uma oração agora, vamos fazer uma aliança com Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você vai fazer uma aliança com Deus agora. Jovem, você vai dizer não à fornicação, você vai se valorizar. Para Deus abençoar o seu futuro, a sua família, a sua vida. Quem está em falha com Deus vai confessar hoje. Vai confessar a Deus e depois vai procurar o seu líder, o seu pastor e vai confessar o seu pecado.
Não espere a igreja descobrir, porque Deus traz a público, se porventura Ele te ama, se porventura Ele quer que esse adultério não te lance para o inferno, Ele vai te trazer a público se você não confessar. Vocês estão me entendendo ou não? Então nós precisamos fazer aliança com Deus, tá certo? Amém? E se Ele trazer a público, as consequências serão terríveis, terríveis. Não jogue a tua salvação fora. Adultério é um pecado de morte. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Esse tipo de mensagem não se prega em púlpito não, irmãos. Hein, você que é dessas igrejas liberais aí, que tudo pode, você está muito enganado. Hein? Você é das igrejas liberais aí, igrejas liberais, não tem problema, é namoro à vontade. Hein? Todo mundo canta em pecado, não pensa que isso vai passar. Isso passa nas igrejas, mas não passa na porta estreita no reino de Deus. Salvação é muito mais pura do que você. Cristo não morreu na cruz em vão. Ele morreu para preparar um povo santo, zeloso de boas obras. Amados, vamos fazer uma oração a Deus agora. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, peça a Deus graça, santidade, força. Se há algum erro, se há algum pecado, confesse a Deus agora. Comece a dar glória a Deus. Ore. Senhor, o nosso Deus. Pai querido, nós queremos entregar esse jejum fazendo aliança contigo, Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor quer curar e prosperar esse povo, quer mudar a história deles, Pai. Mas o Senhor está requerendo aliança nesta noite. Quero fazer contigo concerto com os meus olhos. Quero fazer contigo concerto com o meu coração, Senhor. Não deixa nenhuma maldade, nenhuma tentação fazer nós fracassarmos na fé. Segura a minha vida em tuas mãos. Segura, Senhor, os teus filhos, os pastores. Segura os obreiros em tuas mãos, Senhor. Segura, meu Deus, os jovens em tuas mãos. Senhor, dai-nos santidade, meu Deus. Segura o meu casamento em tuas mãos, Pai. Canta labaia. Quem é casado, pegue na mão da sua esposa e ore com ela. Quem é casado, pegue na mão da sua esposa, segure bem no seu marido e ore. Satanás não vai destruir esse relacionamento. Satanás não vai destruir essa união. Foi Deus que levantou vocês. Calabaia. Foi Deus que levantou esse casal. Ei, você que o teu esposo não está aqui, declare que ele está guardado e protegido. A tua esposa não está aqui, declare que ela está sendo protegida de todo mal. Declare isso agora. Traga a bênção para o teu casamento. Traga a bênção para o teu lar. Traga a bênção para a sua família agora. Declare bênção sobre o casamento agora. Declare que nenhum adultério vai destruir o teu relacionamento conjugal. Declare, irmão. Decanta labaia. Orabassurianda labaia. Declare prosperidade na sua vida conjugal. Declare santidade agora. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Levante a mão e adore a Deus agora. Sinta a presença. Sinta a presença de Deus agora. Levante as mãos e adore a Deus. Isso, segura na mão da tua esposa. Segura na mão do teu filho. Profetiza agora que o diabo não vai destruir o teu casamento. O diabo não vai destruir a tua família. Você está coberto com o sangue de Jesus. Você está coberto com o sangue. Nada pode intercalar. Cante, igreja. O louvor do meu coração. Levante a mão e adore. Nos manjares eu abro. Orabassurianda. Os palácios não quero, não. Eis-me aqui como dança.
canta. Deus vai entrar na tua casa. Deus vai fortalecer teu casamento hoje. Levante a mão e cante. Senhor, não vou dividir. Não divida a sua adoração. Aleluia. Vamos fazer aliança com Deus. É tempo de santidade. Não abra mão. Não abra mão do céu. Levante a mão e adore, adore. Levante a mão e adore a Deus. Cante, cante, adore a Deus agora, adore a Deus agora. Calabaia. Levante a mão e adore a Deus. Dos manjares eu abro mão. Levante a mão e adore. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com riscos de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Oh, glória! Senhor, não divida a sua fé. minha adoração. Aleluia! Exclusivo é o meu coração. Exclusivo é de Deus. Só pra ti. Teu coração é só para Deus, irmão. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Levante a mão, adore. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro. Faça uma aliança com Deus. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia. Tempeste que ande na escuridão, tem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu. É verdade. Cante com a alma. Não divida a sua fidelidade, a sua adoração a Deus. O meu coração, Oh, glória! só pra ti. Viva em santidade. Abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Decida ser fiel. Não vou dividir Cante. minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti. Aleluia. Não abro mão do Cante. céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Levante a mão e dá um glória a Deus. Olha aqui, irmão. Tem muitos católicos que estão nos visitando, mesmo que hoje é culto e doutrina, mas os católicos vêm para receber a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma corrente aqui para orar por eles também, amém? Os católicos são pessoas preciosas que nós amamos e queremos orar pelos católicos e pelos irmãos de outras igrejas, que sempre estão aqui conosco hoje, puxão de orelha para os membros da igreja. Só que tem uma coisa, tem gente que saiu na mensagem, se a carapuça serviu, é para se humilhar e não ficar bicudo. Hein? Se tiver alguém lá bicudo lá fora, falando mal do missionário, que a carapuça serviu, mas não aceitou. Essa é a palavra para aqueles que se humilham, a Deus é usar. É para aqueles que querem conserto com Deus. Alô? Amém, igreja? Amém? Culto de domingo que eu aliso, mas doutrina não dá de alisar não, né, irmão? Amém? Culto de domingo a gente alisa, mas quarta é um feijão com arroz, não é verdade? Quem quer comer uma comida mais forte aqui hoje? Pastores, todos os pastores aqui,
eu quero, não dá tempo de orar por cura, mas eu quero fazer uma oração pelos católicos. Vem aqui na frente os amados irmãos católicos, visitantes, uma corrente de pastores aqui com óleo santo. Nós vamos abençoar quem quer uma família abençoada, isso, levante as cadeiras por favor, e vem aqui que é unção para a bênção familiar, tá certo? Nós vamos profetizar e o diabo não vai tocar na tua família, no teu relacionamento, no teu casamento. Se você não é casado, você vai casar, Deus vai tocar no seu marido, ele vai casar com você, amém? Deus vai trabalhar na sua família, em nome de Jesus. Vem aqui na frente, quem é casado, pega na mão da sua esposa, vem aqui receber a unção. Quero mais pastores aqui, nós vamos profetizar bênção sobre a tua família. Isso, vem à frente em nome de Jesus. Todos os pastores vamos consagrar o seu lar, a sua casa e a sua família. Pastor Marciano está aqui, amém? Ele está com uma equipe de pastores para orar pelas famílias. Quem quer, eu preciso de uma oração na minha casa, nos meus negócios, na minha família.